Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Mais Que Medicina. Hoje eu tenho um prazer de estar aqui com Roberta Fernandes, que é consultora de marketing, e hoje nós vamos falar sobre marketing médico. Roberta é professora universitária, atende dezenas de empresas no Brasil inteiro e também hoje faz assessoria de marketing da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Roberta, você trabalha com marketing há quantos anos? Trabalho com marketing há 20 anos, já tem bastante tempo já, né? Uma Então, vida. trabalho com marketing na área médica há 20 anos. Você já começou praticamente na área médica, né? Sua família é de médicos, então isso foi um caminho natural para você. Foi um caminho natural. Eu trabalho nessa parte de oftalmologia, então meu avô oftalmologista, pai oftalmologista, padrinho oftalmologista, e na outra parte, né, meu avô por parte de mãe também é médico, dermatologista. Então minha família toda dessa área e meu olhar sempre tentando entender o porquê que o médico não olhava para o marketing, né? Porque existe uma diferença entre marketing e publicidade. E quando eu fui estudar publicidade na faculdade, eu entendia que tinha alguma coisa além da publicidade, que é a estratégia, que é entender mercado, é entender como atender, né, o que o público quer, e que isso também era importante na área médica. Então, me corrija se eu estiver errado. O marketing, ele envolve a publicidade com fins estratégicos. Também, a publicidade é um dos braços, é uma das ferramentas do marketing. Mas na área médica, um dos problemas que eu vejo, uma das dificuldades, dos obstáculos que a gente tem, é que a gente olha para o marketing de uma maneira negativa. Não é difícil alguém falar assim, ele é muito marqueteiro, como se fosse alguém muito mentiroso, Sim. né? E eu comento muito em sala de aula, por ser professora, que infelizmente isso vem do marketing político, né? Do marqueteiro. Então assim, fulano é muito marqueteiro, como se fosse mentiroso. E isso traz para a gente uma coisa negativa, mas o marketing não é negativo, né? Você não acredita que talvez isso tenha relação, porque eu tenho 25 anos, meus pais também são médicos, 25 anos de profissão, e eu percebo, inclusive até hoje, o médico, você não acha que isso também tem relação, porque o médico tem um preconceito de se autopromover? Primeiro, porque existem algumas limitações nisso, é claro, e segundo, porque o médico acha que ele não vende nada, que a medicina é apenas um sacerdócio, e é óbvio que a gente precisa, em primeiro lugar, obviamente, sempre o paciente, mas a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar as contas, se tornar um profissional melhor, evoluir, isso tudo tem um investimento. Sim, esse né? olhar mercantilista, né? Esse olhar do marketing como um mercado onde se vender é uma coisa ruim. Então, sim, então o marketing é mal visto por esse lado, mas ele é essencial e atualmente mais ainda. Eu acho que com o mercado evoluindo, com tanta coisa, com a internet, rede social, globalização, fusões e aquisições, com tantas evoluções, né? O marketing hoje ele não tem como você escapar. Você pode fazer algumas estratégias ou muitas estratégias, mas você não pode escapar. Mas acho que sim, eu acho que as pessoas olhavam para o marketing de uma maneira muito negativa, muito mercantilista e muito dessa questão de não, eu não posso me vender, então, mas e tem as regras, né? A gente sabe que o CFM existem regras que você precisa cumprir na parte de publicidade, sim. Aproveitando esse gancho que você falou das mudanças, quando você começou não existiam redes sociais. Não existiam. Como é que você enxerga? Isso, obviamente, foi disruptivo, então as coisas mudaram absurdamente. Você tem muito mais canais de comunicação do que você tinha anteriormente. O que você acha que, no seu dia a dia, no seu conhecimento, o que mudou para você com essa grande evolução do marketing? Se por um lado é muito bom, porque o médico hoje tem mais canais para se comunicar, e eu acho isso fundamental, por outro, trouxe um excesso de informação ao paciente, né? Que faz com que o paciente chegue no consultório também perdido de informação. Uma das coisas que eu converso muito com os clientes que eu atendo, e logo quando começou as redes sociais, eu estou falando só de Facebook, né? Imagina, na época que a gente falava assim, olha, você precisa ter Facebook na sua clínica. E o médico falava assim,
Não, mas eu não quero, porque de repente vai ter alguém reclamando no meu Facebook. Eu dizia, primeiro que vai ter alguém reclamando independente de você ter seu Facebook. Sim. Segundo que antes você ter um Facebook para você comentar o que você acredita, do que ele pesquisar em outro lugar, tá? Porque é tanta informação perdida que o paciente hoje fica muito angustiado. Ele vai no YouTube, ele procura um tutorial, ele vê... Então, é tanta informação que ele fica perdido. Então, é importante que realmente a gente tenha, como clínica, como consultório, como hospital, canal de comunicação, né? Então, eu acho que tem o lado bom da gente ter mais oportunidade de se comunicar, mas tem o lado ruim de ter hoje também o seu paciente perdido em tantos canais, né? E é interessante também porque nós comunicamos as coisas da forma correta, né? Porque, por exemplo, curioso, ainda ontem eu operei uma paciente pterígio e normalmente o pós-operatório de pterígio não é um pós-operatório confortável, é doloroso e tal. E a paciente me ligou à tarde, apesar de tudo que nós conversamos antes, falando, olha, eu li muito na internet e ninguém diz que dói e eu estou sentindo dor. Toma esse remédio que eu te falei e tal, mas assim, né, ela pesquisou muito e ninguém disse, mas ninguém quem? Dá vontade de falar, não leia nada, né? Tipo, não leia a bula. Mas é essa questão deles estarem buscando informação o tempo inteiro e não dá para a gente evitar, né? O que a gente pode é realmente ter, e aí vem assim, e aí serve ter só rede social? Não. O que você tem com o seu paciente é muito mais importante do que ter só uma rede social, que é um canal aberto de comunicação como o seu telefone. Sim. Porque não adianta ter uma rede social linda, um post que faça piruetas, um vídeo que saia raios, né? Se o paciente na hora viu o seu post maravilhoso, mas depois viu um monte de gente dizendo que não dói, e não conseguiu falar com você. Sim. Porque seu post não valeu de nada. Exato. Então, tem coisas que eu falo assim, olha, gente, rede social é muito importante, o site fundamental, continuo dizendo aos médicos, construam seus sites, não coloquem sua comunicação só em rede social, né? Brinco, não construa sua casa própria num terreno alugado. Por quê? Eu fico brincando, um dia Mark Zuckerberg acorda e diz, não quero mais ter Facebook e Instagram, ele corta aquilo dali, sua rede social acabou. Sim. Né? Então, assim, tenha seu site, tenha sua rede social, mas não é isso. Realmente, eu brinco que não é milagre. Então, nesse caso do pterígio, se ela não tivesse um canal com você, sua rede social não seria suficiente e ela ficaria bastante frustrada. E a relação teria se cortado aí. Relação médico-paciente não acontece por conta de story, dancinha de TikTok, post de Instagram. Então, tem mais, né? A rede social é mais uma ferramenta, mas tem mais coisa que precisa acontecer nessa relação. Eu imagino que se você souber trabalhar, primeiro ela funciona como um canal de orientação, né? E além disso, você ali, ainda antes da consulta, você consegue parcialmente separar quem de alguma forma se identifica com você e gostaria de estar próximo, de consultar, enfim, e quem de alguma forma te rechaça, porque ninguém agrada a todo mundo, né? Então sempre vai ter um grupo de pessoas que não gostei, ele parece assim ou assado, e ali você já separa quem, ao invés do paciente se sentir insatisfeito depois que foi a sua consulta, muitas vezes ele se sente insatisfeito antes e nem vai. E tudo bem, né? Sim. Você atrair as pessoas que realmente querem estar contigo. Porque, na verdade, a dificuldade de qualquer serviço, não só do serviço médico, é que você não consegue pedir uma amostra antes, né? Ele é intangível, ele é inseparável, você não consegue pedir, não, faz uma provinha aqui, dá uma olhadinha aqui, depois eu vejo se eu quero o resto da consulta. Né? Então, ele é inseparável, ele é variável, porque são duas pessoas, ele é intangível, ele é perecível, que é uma das coisas que fazem com que a gente fique desesperada com a agenda, né, que o paciente não vai, não tem como estocar aquele horário. Sim. Então, é o terror do médico, é aquele horário que o paciente não vai. Mas o que a gente pode fazer para trazer percepção, tangibilizar identidade visual, posicionamento, linguagem? Eu, como profissional de marketing, vivo tendo bastante cuidado com essas novas palavras para as coisas que já existiam. Às vezes fico até um pouco crítica, quando falo assim, porque a persona é sim um olhar muito legal para falar, mas não é milagre, já existia. A gente já falava sobre público-alvo, talvez de uma maneira não tão
específica, mas assim, persona não foi criada assim de um dia para o outro. Então, hoje a gente fala de umas palavras muito bonitas e difíceis que eu fico falando que é mais para complicado que para facilitar a vida, né? Mas assim, eu acho que quando você tem uma comunicação, sua identidade visual, a sua linguagem, isso tudo vai identificar o teu público. Sim. Você tem uma linguagem na sua rede social mais fácil, de mais fácil compreensão, você está trazendo um público que precisa dessa fácil compreensão. Você tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, tem um público que vai entender. Então, isso tudo você consegue até falar sobre questão de renda, de classe, se mora perto de onde você trabalha, isso tudo você consegue trabalhar e aí trazer identificação, tangibilizar o teu serviço, com certeza. Só para a gente ficar todo mundo no mesmo nível, o marketing, ele tem uma linguagem totalmente diferente, assim como a medicina tem uma linguagem para os leigos que às vezes são incompreensíveis, acho que muita gente já sabe, mas persona é o seu cliente ideal, aquele cliente que você gostaria de atrair para o seu serviço. Eu gostaria de atrair clientes cirúrgicos na faixa entre 30 e 40 anos que têm interesse em transplante capilar, por exemplo. Então essa é a definição de persona. Desculpa, mas é porque muitos médicos ainda não têm muito esse vocabulário, né? Verdade. É toda uma linguagem nova para a gente. Mas que agora já existe, a gente já fala do brand persona, quando você consegue transformar a sua marca num personagem. Aí você fala, a minha clínica poderia ser o João tem 36 anos, mora em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, João gosta de surfar, aí você consegue trazer características. Aí você fala da sua buyer persona, que é esse seu público-alvo. Então, existe uma linguagem muito específica, e não é ruim, mas ela não é assim um milagre, sabe? Sim. Ela já existia, só que de outra forma. E a gente precisa ter cuidado, que também não adianta aplicar isso tudo. O marketing não é milagre. E é uma das coisas que eu vivo falando, gente, marketing não é milagre. E talvez por conta do termo marketing ter se popularizado, né? Agora tudo é marketing, parece que tudo virou marketing. Então, o marketing da estratégia, o marketing que a gente estuda quando a gente vai falar do Kotler, aí parece que esse ficou banalizado, talvez. É porque o marketing, as pessoas entendem que o marketing ele é exclusivamente para atrair o cliente até o seu serviço, no caso dos médicos. E, na verdade, é muito mais do que isso, porque toda a experiência de compra, né? Ou seja, desde ele entrar em contato contigo, se o telefone foi atendido ou não, se a secretária atendeu com gentileza ou não, o estar dele na sua empresa, na sua clínica, ser agradável, tudo isso conta, né? Totalmente. Você pode ter uma empresa lindíssima, chique, se você atrai clientes, às vezes de baixa renda, vão se sentir até incomodados de estar naquele ambiente, né? Então, toda a linguagem precisa conversar entre si. A gente chama de momento da verdade, né? Ou seja, toda interação entre o cliente e a empresa que traz percepção de qualidade é um momento da verdade. Alguma hora que ele entrou em contato, telefonou, tocou 3 vezes, ninguém atendeu, momento da verdade. Alguém atendeu e não falou direito, momento da verdade. Ele chegou lá na recepção e a pessoa foi extremamente gentil, momento da verdade. Então, são pontos de contato que são muito importantes e que hoje parecem que não são tão vistos, porque ficou muito mais fácil a gente falar de decoração de sala, de rede social, de coisas que ficam mais fáceis de ver, mais rápido de aparecer, né? Mas que não são suficientes. Então, esses pequenos pontos, né? E essa questão que você falou, por exemplo, da percepção entre o que o cliente espera e o que acontece, é um gap, né, de percepção. Então, isso também pode gerar insatisfação, né? Eu comento que a satisfação do cliente é o que ele esperava e o que ele percebeu. Então, a expectativa dele era nota 8, ele chegou lá, percepção nota 10, ele saiu muito satisfeito, né? E aí eu brinco assim, não, então o legal era a gente fazer a expectativa dele ser 0. Falar, vai ser muito ruim, porque... Aí eu brinco, não, mas se for muito ruim, ele nem vai. Então não é isso. Mas, e superar a expectativa não é fácil. Não. Porque todo dia você tem que fazer uma coisa diferente.
Porque o que um dia você fez para superar a expectativa do teu paciente, no outro dia já parece normal. Então, assim, vamos fazer uma campanha, vamos agora começar a mimar o nosso paciente trazendo um café diferenciado aqui. Aí a gente chega lá num cliente meu, a gente começa um café diferenciado. Aí primeiro mês todos os pacientes encantados, segundo mês, no terceiro mês eles falam, tá, o que mais vai ter? É igual o carro novo, né? É igual o carro novo. Os primeiros meses é tudo lindo, depois ele já não é tão interessante já assim. está normal, né? o que mais que você vai me dar? Uhum. Então, é todo dia, não tem... E a questão da equipe, né? Eu faço muito treinamento para a secretária, porque uma das coisas que eu mais falo é, gente, o atendimento da tua equipe é tão importante quanto o seu atendimento como médico lá dentro. Vocês, né, que ficam dentro do consultório não fazem ideia do que acontece em volta, é um time de futebol. Sim. Então, aquilo precisa acontecer e vocês precisam estar focados no atendimento de vocês lá dentro, mas tem muita coisa acontecendo ao redor. E a tua equipe precisa estar ali totalmente rodando, né? E para isso que os treinamentos são feitos. E aí muitas vezes eu chego para conversar com alguma empresa sobre vamos fazer um treinamento, eu acho importante. Quando foi a última vez? Não, a gente aqui sempre faz treinamento e tal. Quando foi a última vez? Tem um ano, a gente faz uma vez por ano. Uma vez por ano não é... Treinamento de 2 minutos, né? Não, eu falei com ela para fazer assim. Isso não é treinamento é constante. Sim. Né? Então você faz ginástica? Não, eu faço musculação, né? Eu treino uma vez por ano. Não dá, né? Toda Claro. semana, então é uma coisa constante. Na verdade, é uma construção de longo prazo, né? Se a pessoa que realmente quer investir em marketing, e ela é multifacetada, né? E eu concordo contigo plenamente, acho que o time é indispensável, o médico não tem uma cultura, pelo menos os mais velhos, de treinamento, até porque tudo isso demanda investimento, ter um café diferenciado, você ter um treinamento para a sua funcionária, tudo isso demanda investimento. Agora, eu penso justamente dessa forma, demanda investimento e não custo, porque é o tipo de coisa que você investe, mas que você tem retorno em geral. Sim. Roberta, muitos médicos com os quais eu tenho contato, principalmente os mais velhos, assim como eu já não me sinto tanto, mas não cresceram nas redes sociais. Então se sentem algo parecido com um dinossauro, na obrigação de estar presente nas redes sociais, mas sem traquejo, sem nem mesmo vontade, porque muitos deles já têm uma quantidade de clientes significativa, enfim. Você acha que isso, eu imagino que para os mais jovens sem dúvida, mas para os médicos mais velhos, isso é indispensável, estar nas redes sociais? Então, indispensável, talvez seja uma palavra forte, porque eu acho que cada caso é um caso, porque a gente precisa justamente, inclusive quando a gente fala de carreiras já consolidadas, entender em que tempo esse médico está e o que ele quer. Né? Eu que sou de uma família de médicos, entendo que tem tempos de carreiras e também de interesses e de esforços. Mas, na maior parte delas, eu entendo que se puder investir, pelo menos, numa comunicação básica, em alguma coisa que tenha um site, tenha uma rede social básica de informação, com procedimentos, com essa parte de pré-operatório, pós-operatório, que inclusive normalmente você já tem que dar esse tipo de informação. Então, não necessariamente todo mundo vai ter uma rede social onde o médico aparece conversando. Isso é muito legal? É muito legal. Personaliza. É interessante quando o médico tem esse contato, grava vídeo, é ótimo. Mas não é para todo mundo mesmo, então, em alguns momentos, talvez seja interessante ter pelo menos alguma... E aí, o médico mais velho, às vezes fala assim, mas meus pacientes são mais velhos, não tem Instagram. Aí eu falo assim, é verdade, mas o neto dele tem. E é o neto dele que está escolhendo, inclusive, porque... É isso que começa a acontecer também, claro. Né? Chega uma hora que sua avó vai no médico e você fala, vó, quem é o médico mesmo? Eu vou marcar para você, né? Enfim... Né? Vó, deixa eu dar uma olhadinha. Então, é legal quando você fala assim, não, tudo bem, pelo menos esse médico tem um site. Não é o melhor, mas ele se esforçou para aparecer ali, né? Ele tem alguma coisa. Então, eu entendo que seria interessante se todos os médicos conseguissem ter canais de comunicação. Todos, não, mas
alguma coisa para dizer. Olha, eu investi um tempo para dizer que eu estou aqui. Para a vovó que não quer ter e para a neta que está ali também. Seja encontrado, né? Isso. Porque qual é o canal, né? Onde é que eu encontro esse médico? Eu ouvi falar, minha vizinha falou que é muito bom. Onde é que é? Como é que é? Onde é que é o consultório? É fácil? Tem estacionamento? Não tem? Qual o telefone de lá? Com quem eu falo? Atende convênio? Não atende? Minimamente seja encontrado, né? Isso. Já que as páginas amarelas acabaram, para quem é um pouco mais jovem, as Nem páginas sabe. amarelas era o Google de 50 milhões de anos atrás. Então, assim, a pessoa precisa minimamente ser encontrada. Eu acho que esse é o caminho, de ter o básico, não precisa de milagre, não. Excelente. E, Roberta, a gente sabe que, acredito que todo médico saiba, que existe um código de ética médica e que, como nós lidamos com informações sensíveis, né, as informações médicas, de doença, de saúde de um determinado indivíduo, são informações muito sensíveis. E nós não podemos expor os nossos pacientes. E hoje em dia, os médicos mais jovens, às vezes, se perdem na comunicação deles em relação às redes sociais. Você conseguiria dizer para o pessoal que ainda não sabe muito bem do que se trata, pelo menos o básico, o que o médico pode e o que ele não pode fazer? Tá. Então, eu acho que a primeira dica é: todos os sites de conselho estadual e o CFM tem lá o Código de Ética Médica, tá? Então, assim, não é uma coisa tão difícil de achar. Não. De verdade, é um PDF. Coloca lá no CRM, no CREMERGE, no CREMESP, onde você tiver, você vai achar o CODAME, que é o Código de Ética Médica, e você consegue identificar de maneira muito fácil, porque tem alguns códigos que são difíceis, né? São juridiquês e tem uma linguagem. Esse não é um código difícil. Então, procure. Outra dica todo o Conselho Regional de Medicina também tem uma comissão para essa área de publicidade, de propaganda, que pode te apoiar. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte: se você realmente quiser andar na linha, você pode... Roberta, eu quero anunciar. Eu posso saber se eu estou fazendo certo ou errado antes de anunciar? Pode sim. Né? Você pode entrar em contato com essa comissão dentro do conselho e submeter o teu anúncio e conversar antes, identificar. Então, sempre tem uma comissão. Eu não sou, né, ligada a nenhuma comissão de nenhum conselho, mas sempre muito próxima de conselho aqui no Rio, do CREMERGE, e sei que isso é muito fácil. Mas vamos a algumas dicas. Antes e depois, não pode, né? E a gente sabe que ainda aparece muito. Roberta, mas nem se o paciente autorizar? Não. Nem se for um pedacinho? Não. Porque aí tem essas, né? Eu sei que não pode antes e depois, mas eu sei que se autorizar pode. Não, não pode. Não, mas eu sei que não pode, mas se não aparecer o rosto todo, pode. Não, não pode mesmo. Não pode ter mais de 2 especialidades também, porque também vira e mexe aparece alguém, né, identificá-la aí com muitas especialidades. Até algumas que não existem. Né? Até algumas que não existem. Nas redes sociais, né, existem também algumas regras, inclusive elas estão passando por alteração. A resolução de 2011 fala sobre algumas regras para a rede social, e uma das coisas que eu mais comento essas regras começam a acontecer, e quanto mais a gente reclama das regras, a gente tem que pensar o seguinte: as regras acontecem porque estavam realmente abusando das coisas. Claro. Tá? Então, rede social, a gente não pode também fazer antes e depois, a gente não pode tirar foto com o paciente dentro do consultório, a gente não pode tirar foto com o paciente em lugar nenhum. O paciente pode tirar foto com a gente? Na resolução diz que pode. E ele postar? Sim, mas diz o seguinte: porém, se isso ficar contínuo, frequente, isso pode ser pesquisado, pode ser analisado. Ou seja, olha, eu não posto, mas eu contrato uma influencer e ela começa a postar toda semana. Então, começa a caracterizar de que existe uma parceria e aquilo é proibido. Desculpa, só um minutinho. Ou seja, é possível, na medicina não, mas em muitas profissões sim,
você entrar em contato com uma influencer, uma pessoa que tem muitos seguidores numa determinada área e pedir para que ela faça publicidade do seu trabalho e tire fotos e exponha o seu trabalho na rede social dela, e isso gera muito engajamento, muita visualização e tal. Na medicina não é possível fazer isso. Não é possível. Mas é interessante, né? Porque apesar de não ser possível fazer isso, quando você tem um bom trabalho, um bom atendimento, tem vários atores, influenciadores, celebridades que sim, podem depois chegar em casa e dizer, fui no doutor tal, pode postar na porta da sua clínica sim. Isso sempre aconteceu de uma maneira justamente pontual, isso não vai te trazer problema, tá? Porque não foi realmente uma coisa caracterizada, enfim. Mas, então eu acho que o antes e depois, eu acho que essa questão da selfie dentro do centro cirúrgico, dentro do consultório, isso tem sido assim, pego muitas vezes, né? A gente teve aqui no Rio agora um caso no centro cirúrgico, num hospital público. Mas, perdão, isso também não é possível? Não, não é possível. Ainda que não apareça paciente? A princípio não, porque você na verdade Eu nem sabia disso. Na verdade, o que acontece é que você evita, ou você pelo menos você se protege de alguns problemas. Esse problema que aconteceu aqui no Rio foi uma pessoa tira uma selfie, quem está atrás está usando um cigarro eletrônico dentro do centro cirúrgico. Ou se não é um centro cirúrgico, é uma área, mas acho que é um centro cirúrgico. E eu não sei se foi uma médica ou se foi uma estudante de medicina. Tô lembrando aqui do caso, tá? Mas assim, você está numa área, e a gente sabe que isso acontece muito, tá? Onde outras coisas estão acontecendo. Então, se acontece um erro médico, aquele paciente diz o seguinte, mas está vendo, eu tenho a foto e o doutor estava inclusive de costas naquela hora. Houve uma infecção, Houve uma coisa infecção. qualquer. Existem casos, assim, por exemplo, de um paciente nos Estados Unidos que ele entrou com o celular gravando. Olha. E aí depois ele gravou tudo que estava sendo conversado. Então, existem coisas assim que acontecem. Teve uma enfermeira ou foi uma médica que tirou foto com uma paciente que já estava em estágio terminal, e aí aquilo também virou bagunça. Teve umas enfermeiras dançando enquanto estavam se escovando. Estavam passando iodo numa paciente, a paciente desacordada. Então, essas coisas elas viralizam e depois o paciente realmente fala, olha, tá vendo? Aconteceu um problema, então a gente precisa evitar. Sim. Porque aquilo está expondo vocês, né? De alguma forma assim, tá vendo? Mas na hora o anestesista estava olhando para o celular. Ele até estava, mas... Né? Então, evitar esse tipo de coisa, não por uma questão de publicidade, mas eu indico mais por uma questão de segurança mesmo, né? Por questão de segurança, acho que tem algumas coisas, WhatsApp, foto e tal. Mas tem alguém mal intencionado, né? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado. Mas na publicidade, eu acho que o antes e depois é clássico, essa questão da especialidade. Prova social. O que eu quero dizer com prova social? Depoimento. Muitas vezes o paciente faz um depoimento sobre como foi, ou ele tem interesse em fazer um depoimento de como foi o pós-operatório, se foi, por exemplo, fez uma cirurgia refrativa, melhorei muito, não uso mais óculos e sou muito agradecido. Como funciona isso? Não vejo problema. Até agora... médico pode postar na rede dele ou apenas o paciente na rede dele? Olha, eu não vejo problema de o médico postar na rede dele. Até agora não identifiquei dentro de nenhuma resolução nenhum problema sobre isso. E na dúvida, a melhor opção é entrar em contato com o conselho e submeter a comissão. Submeter a comissão, mas como você pode colocar isso dentro do site, eu acho que na rede social também não tem problema, sabe? Sim. Mas eu acho que o mais curioso, eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra e uns médicos muito jovens levantaram a mão assim, e era sobre marketing com ética, era até no Cremerge aqui no Rio. E aí eles estavam assim... Mas é muito injusto o que está acontecendo com a gente. Porque o nutricionista pode, porque o dentista pode, porque não sei, o fisioterapeuta pode, e a gente não consegue. Então, assim, muito... E eu falei, olha, não dá para a gente ficar brigando, porque chega uma hora que parece que o jovem começa a ceder, fala, sabe o que mais? Eu vou fazer também, então vou deixar explodir, sabe? Uhum. E eu fiquei pensando, caramba, o que eu vou responder? Porque parecia quase uma rebelião ali, sabe? E eu entendo a situação deles. Eu falei, olha, eu entendo o cansaço, o desespero, a injustiça, a sensação que você está
mas faça o certo. A base, sabe? Assim, vai demorar um pouco mais do que esse cara que está podendo fazer um antes e depois, mas o teu resultado vem. Não ceda para esse lado, porque não é legal. E tem muitos colegas médicos que fazem com muita frequência, e muitas vezes a gente que está só acompanhando as postagens, etc., percebe que não, aparentemente não há nenhum tipo de retaliação, etc., e você se no direito. Né? Mas eu acho que não é por idealismo, não, mas eu entendo que vale a pena. Tem um outro caminho. Seguir as regras do jogo. Porque tem um outro caminho. Se pensasse assim, não, Roberta, mas olha, do jeito que tá, só tem esse caminho, vamos nos arriscar? Eu ia falar, olha, tudo bem, mas não é, tem outro caminho, dá para jogar de outro jeito. Claro. E com um pouquinho de criatividade, que é o que não falta para o médico, a gente sempre encontra meios de fazer uma comunicação assertiva sem burlar as regras, né? Sim, com certeza. Ótimo. Roberta, eu vejo muitos, vou dizer, gurus de marketing nas redes sociais, né? Vou te ensinar a fazer marketing médico, vou fazer por você, vou fazer tráfego pago, você vai conseguir faturar 300 milhões em 2 dias, saiba fazer scripts de vendas, enfim, tem, né, milhões ou pelo menos centenas de gurus vendendo os segredos que ninguém sabe, etc. E muitos médicos, eu percebo, caem na pegadinha, né? Como você enxerga esses pseudogurus, essas pessoas que prometem aquilo que é muito difícil cumprir? Eu, com 20 anos de experiência na área, fico bastante preocupada. Entendo que para o médico que tem pouco contato com marketing, talvez fique difícil de entender isso, né? Mas é um caso preocupante mesmo. Hoje tem muita gente na rede social vendendo marketing como se fosse uma fórmula de bolo, e se fosse tão fácil assim, né? Estava todo mundo fazendo, estava todo mundo dando certo, e eu acho que quando você fala de serviço, e principalmente de serviço médico, você está falando de uma coisa muito séria, né? Você está falando, e principalmente, eu acho que o médico, vocês não trabalham um serviço só como uma empresa, vocês são a empresa. Exato. Mesmo quando fala assim, não, mas eu sou sócio de um hospital de 80 médicos, mas cada pedacinho daquele hospital, as pessoas falam assim, não, é o hospital do doutor tal. As pessoas sabem, é o nome de vocês que está ali. Excetuando-se o médico que não faz assistência, né, não atende o paciente, todos eles, de alguma forma, são um pedaço, uma célula desse organismo, ainda que seja uma empresa de múltiplos médicos, cada um tem o seu grau de envolvimento, o seu grau de contribuição de atendimento ali, sem dúvida nenhuma. Então é muito arriscado, porque você coloca o seu nome, a sua carreira, num segredo, numa fórmula de bolo, num guru que resolve agora te colocar para fazer um marketing secreto, para te dar um milagre, para fazer tráfego pago. E muitas vezes eu sou procurada por médicos logo depois que eles estavam justamente com agências ou gurus, com pessoas que... E normalmente eles tentam vender o serviço médico como se fosse qualquer coisa. Eu olho na rede social e chego às vezes a ficar assustada, arrepiada com a linguagem que eu vejo eles falando sobre isso, né? Tipo, você quer vender 120K? Não, você não quer vender 120K, você até pode querer faturar aquele valor, mas você quer atender bem seu cliente, Claro. Você quer que seu consultório esteja cheio, você quer né, ter um novo aparelho, você quer conquistar outras coisas, mas não pode ser assim, banalizou. Então, eu fico bastante preocupada. Vejo algumas pessoas que eu andei observando que foram atrás disso e que agora já estão voltando atrás, tipo, nossa, estava ficando muito varejo, eu já não estava identificando já o meu consultório, a minha clínica comigo, já não estava mais identificando. Então, acho que precisa ter bastante cuidado, né? Porque realmente tem bastante guru aí. E curioso, minhas 2 irmãs são dermatologistas, meu pai é cirurgião plástico, e
Nesse meio, como tem a situação da estética envolvida, tem muito retorno de cliente particular, de procedimentos e tal. É um meio que tem um apelo emocional para o cliente importante, assim como tem, por exemplo, emagrecimento, disfunção erétil, etc. E há muitos anos atrás, já minha irmã, não, você precisa estar nas redes sociais. Olha que curioso. Não, não precisa, não tem mais nem tempo de atender paciente. Tá? Não, você precisa, você precisa. E ela me apresentou a um rapaz que tinha uma agência e que ele dizia que eu tinha que agir de uma determinada forma, não sei o quê. E os meus primeiros posts nas minhas redes sociais são assim. Só que eu rapidamente cansei, porque não era eu. É muito difícil você ser quem você não é. É muito difícil. E ao longo do tempo foi mudando. Eu confesso que eu nem dou tanta importância, não, tanta atenção quanto eu deveria dar às minhas redes sociais médicas, Sim. né, de Keller médico, mas assim, é complexo isso, é complexo. Sim. Ao longo do tempo eu fui entendendo um pouco melhor de que forma eu gostaria de me apresentar ali, etc. E é totalmente diferente do começo, muito diferente. Sim, mas eles têm uma fórmula e o que eles dizem que é o ideal não é o que as pessoas, as regras para vender as coisas, às vezes eu falo assim, mas isso aqui às vezes passa do que seria moral. Sim, exatamente. Então você tem que fazer uma opção, é assim que você quer abordar teu paciente quando você fala da ação, né, para dermato, para plástica? Sim, tem algumas abordagens, aí eles falam de script, tem linguagem que você pode realmente bater no paciente de uma forma, né, atingir o paciente de uma forma que o cara, em 5 minutos, consegue te dar o dinheiro. Sim. Mas você vai dormir tranquilo? Exatamente, né? Você tá ganhando 200k por mês, mas vendendo a sua alma, né? Aí tem que saber se é a sua escolha, né? Por falar nisso, eu já tive ao longo desse período, até porque a gente não tem muito tempo, né? Algumas agências de marketing médico, especializadas em marketing médico, fazendo alguns trabalhos para mim, alguns trabalhos para a clínica. E, Roberta, confesso para você que eu nunca tive um bom resultado. Tá? E eu tenho algumas ressalvas. Claro que, obviamente, deve ter alguma agência com resultados melhores, etc. Eu procurei bastante, ainda não encontrei, infelizmente. Mas, assim, qual é a impressão que eu tenho? Fica muito difícil você oferecer um trabalho de qualidade para centenas de pessoas. E muitas vezes concorrentes. Então, por exemplo, a clínica do Keller, eu atendo a clínica de oftalmologia do Keller e atendo a clínica de oftalmologia do vizinho do Keller. Como é que eu vou... Quem eu vou dar mais atenção? Como é que vai ser isso, né? Enfim, como é que você enxerga hoje o médico que não entende nada e que quer contratar uma agência, ou não tem tempo? Como é que esse cara acha que vale a pena contratar uma agência? O que você recomendaria para esse médico? Então, de novo, como você comentou antes, né, das redes sociais e do público para, né, a gente falou do posicionamento e se tem cliente e público para cada empresa. Eu acho que no mesmo caso tem público para cada empresa. Então, tem clínicas que querem um tipo de serviço que uma agência atende, que é essa agência, como você disse, que acaba fazendo um trabalho que faz para você e faz para o vizinho, né? Commodity. Né? E tem um serviço que pode ser mais personalizado. O que acontece com um serviço mais personalizado? Ele consegue, por exemplo, eu quando faço hoje um trabalho de marketing digital numa clínica, eu luto muito para que eu não faça só isso. Eu luto muito para que eu continue fazendo o trabalho que eu sempre fiz de fazer treinamento com secretária. Luto muito para continuar fazendo o trabalho de monitoramento de pesquisa de satisfação. Eu brigo para fazer um trabalho que às vezes o médico nem dá tanto valor, porque não aparece tão rápido para ele, mas justamente por estar há 20 anos no mercado, para mim é o que mais vale. Eu falo assim, olha, não adianta você convidar para uma festa na sua casa se seu sofá está furado. Sim. Então não adianta a gente começar a captar muito paciente, se quando liga para cá
a pessoa que atende, né? Se o sistema não está funcionando, se a nossa... Então, vamos arrumar a casa primeiro? Só que o arrumar a casa dói. Claro. Arrumar a casa faz com que a gente, às vezes, mostre um problema, demore um pouco mais. Então, às vezes, o médico reluta um pouco, sabe? Mas é um projeto personalizado. Então, acho que tem clínicas e médicos que querem agências e, às vezes, são momentos também. Eu falo que eu tenho clientes que, em algum momento, passou por agência, depois veio para mim, fez um projeto, depois voltou para a agência por outro. Então, são momentos. Eu acho que tem... Agora, com certeza, a agência de publicidade, a agência que faz só comunicação e a que trabalha varejo, não trabalha só marketing médico, essa normalmente é mais difícil de agradar, porque ela tem um olhar justamente que ela divulga preço, ela faz promoção com 50%, ela vende um consultório como se estivesse vendendo um salão de beleza. Sim, vende coxinha, vende camisa, vende... Né? Entendeu? Pé e mão e a sua consulta. E aí o médico diz, Roberta, eu tive que fazer voltar 10 vezes para fazer ele entender. Eu falo, porque você está fazendo como empresa que não está fazendo de maldade, mas o know-how dele, né, não é o mesmo, então é mais difícil, normalmente dá mais trabalho. Você falou de arrumar a casa. Durante alguns anos, um dos meus trabalhos era prestar consultoria para empresas, mas consultoria de gestão. Uhum. Que obviamente envolvia finanças, marketing, etc. E curioso que o que mais me desanimou nesse processo, não vou dizer que talvez eu nunca mais volte a fazer isso, não sei, porque eu gosto de desafios, a verdade é essa. Mas o que mais me desanimou, principalmente com médicos, que era o que eu fazia, é que muitos médicos têm ali, muitas vezes, um funcionário que está ali há 12, 15, 20 anos, que é um funcionário ineficiente, que é um funcionário, muitas vezes, até abusado, porque ele se sente muito próximo do médico, do chefe, e que você não consegue dispensar. Às vezes ele é a razão do insucesso ou da falta de evolução da empresa, mas a relação dele com o chefe, o médico, talvez, às vezes é a pessoa que começou a empresa, nossa, isso é uma dificuldade monstro. Então temos a mesma dor. Curioso, e a gente vive de pessoas, né? Assim, a gente, médico e qualquer outra profissão, lidar com pessoas, vender para pessoas, se comunicar com pessoas, receber de fornecedores que são pessoas, né? Enfim, é muito complicado isso. Eu já passei por vários clientes que eu passei por esse problema, justamente de ter uma pessoa que é da grande confiança do médico, que está lá há 20 anos, que começou, que não pode ser demitida. Aí eu falo, olha, você precisa entender que assim, isso aqui é uma empresa, não é uma casa de filantropia. Aí você precisa escolher o que você quer. Porque se você continuar com essa funcionária aqui que está há 20 anos, daqui a pouco você não vai conseguir ficar com nenhum funcionário. Exato. Porque você começa, não, mas eu tenho que cortar um, tenho que cortar outro, eu não estou conseguindo. Mas você continua com essa, e isso acontece com frequência, né? Eu falo assim, por favor, não contrate quem você não pode demitir. Mas vira e mexe tem. Contratei a sobrinha da moça que trabalha lá em casa. Eu falo, pelo amor de Deus. Minha sogra, Contratei... né? É a irmã da minha mulher. Isso. Complexo. Contratei a irmã da minha mulher. Então, assim, eu falo, por favor, não faça isso, porque você vai ficar numa enrascada. Mas vira e mexe acontece e é difícil, porque por mais que a gente dê alguma indicação, o médico também naquela hora se vê numa situação delicada. Vocês ficam com muito pouco tempo para a área de gestão, né? Então, tem hora que vocês acabam confiando em alguém e a gente, quando vem de fora para falar alguma coisa, é uma situação delicada. Então... Uma vez um aluno da faculdade me perguntou se eu achava que a gestão, lidar com gestão, afasta você da medicina. E assim, é óbvio que afasta. Pelo menos você não precisa fazer uma coisa ou outra, mas não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso estar atendendo e ao mesmo tempo pensando na gestão, porque são coisas totalmente diferentes. Por isso, talvez seja tão difícil o médico saber em que momento ele precisa se dedicar a uma coisa ou a outra, e é óbvio que ele sempre vai precisar confiar em alguém, muitas vezes mais do que uma pessoa. Mas eu acho que está na hora de começar a olhar, mesmo que seja um consultório pequeno, mesmo que seja uma clínica, com um olhar de empresa, para que depois não precise
passar para uma empresa. Eu vejo muito isso, quando a gente começa a falar na área de gestão, fala assim, não, agora se entrar uma empresa aqui, aí isso dá dinheiro. Eu falo, não, mas olha só, se alguma empresa entrar aqui e administrar para dar dinheiro, é que a sua empresa já dá dinheiro, ela já daria dinheiro. Sim. Só está faltando você administrar. E aí eu pergunto, né, minha formação é em publicidade, mas o meu mestrado é em administração, e eu acho que a administração ela é importante, os administradores hospitalares, eu falo, quem hoje é o administrador da sua empresa? Eu falo assim, não, administrador eu não tenho. Eu tenho uma supervisora que faz não sei o quê, eu tenho supervisor de não sei o que lá, tá. Quanto é que você paga? Aí você vai ver, assim, não, é 20% a mais do que a secretária para essa daqui. Aí eu falo, mas você não pensa em investir, em ter um executivo aqui? Não. Aí, assim, quer dizer, você não pensa em investir em ter um executivo e aí o seu negócio não dá dinheiro. Mas, se você colocar uma empresa aqui, aí vai dar dinheiro, só que o dinheiro não vem para você. Sim. Então, assim, sua empresa pode dar dinheiro, você só precisa investir numa administração profissional. E existem também vários momentos, né, da carreira. Às vezes o médico é ele e a secretária, enfim, está começando, realmente não tem como ter um administrador, o cara tem que entender minimamente, ter algumas soft skills para gerenciar aquilo. Agora, quando o cara é pequeno, eu entendo que aquilo ali é um laboratório para ele. Né? Então é ali que ele vai começar a ter algum conhecimento em gestão, em jurídico, em finanças, minimamente. Se ele começa já arrumando a casa desde jovem, desde de pequeno, digamos assim, no momento em que ele se tornar uma empresa, uma estrutura maior, ele vai saber até o que cobrar dos seus gestores, etc. É o ideal, né? Mas não é o que acontece. Normalmente fala assim, eu vou falar sobre gestão, fala assim, não, mas é que eu sou pequena, eu não preciso saber sobre LGPD ainda. Eu falo, não, é o contrário, você está pequeno, que bom que você ainda não precisa ter muita dor de cabeça com LGPD, mas não é bom você saber que existe a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, assim, é a hora de você ficar sabendo, porque... Mas é o contrário, normalmente eles falam, não, agora eu não quero. E eu acredito como você. Então, por exemplo, quando eu estou em algum consultório, alguma clínica pequena, e a gente chega a comentar sobre acreditação, e aí o dono fala assim, não, mas a gente não é grande o suficiente para falar sobre acreditação. Aí eu falo, mas por que a gente não anda na linha como se fosse pensar na acreditação? Aí eles ficam me olhando e falam, é só a gente pensar o seguinte, o que precisa ter para ser acreditado? Vamos começar a andar nessa regra? Porque na hora que a gente crescer para pensar nisso, a gente já está. Ou pelo menos já começou a entender. Sim. Não dá para a gente crescer desordenado e depois falar, precisava ter um núcleo de segurança do paciente. Não, ele já pode acontecer pequenininho. A gente já pode estar falando sobre isso antes, né? E eu no marketing consigo apoiar, por exemplo, o processo de acreditação. A gente aqui no Rio, né, eu tenho orgulho de ter participado no processo de acreditação de uma clínica de porte médio, pequeno, médio, na parte de endomarketing, de comunicação à equipe, de por que uma empresa que tinha 3 ou 4 recepcionistas estava passando por uma acreditação. Legal. Né? Então, você consegue pensar nisso e justamente pensar que, se você é pequeno, é a hora de você entender o que é a sua contabilidade. Mas não é isso que acontece. Normalmente eles falam, na hora que eu crescer, eu penso nisso. E também eu vejo muito, assim, toda hora, a minha própria esposa é um exemplo disso, que o médico levou anos para se tornar médico, e às vezes mais de uma década, com muita frequência, e ele julga que aquele conhecimento dele técnico é o suficiente. Ele não gosta, ele não quer aprender outras coisas. E eu até entendo que a pessoa não queira, inclusive respeito isso. Só que se você não quer, você precisa ter alguém que pense nisso. Um sócio, um gestor, mas assim, não tem como abdicar desse conhecimento, não tem como você deixar isso a Deus dará, a não ser, é claro, que você seja exclusivamente um funcionário e vá se dedicar exclusivamente à parte assistencial, né? Sim, e hoje tem muita informação, né? A gente estava, você comentou, eu sou assessora da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, estávamos agora no congresso da sociedade, que foi em Belo Horizonte, agora em julho, tivemos um módulo só de gestão
e negócios, né, que eu coordenei, mas a gente falou sobre processo de metodologia Lean, falamos sobre como é que a gente consegue trabalhar com SUS, falamos sobre marketing, falamos sobre alguns cases de sucesso. Então, tem hoje muita oportunidade de você buscar informação e de uma maneira que eu acho que é muito legal, através de médicos. Sim. Porque eu acho que uma dificuldade para vocês era falar sobre administração falada só pelo gestor, falada pelo administrador. Porque eu ainda me vejo muito na área médica, né, na área dos 20 anos trabalhando com isso, mas é difícil quem vê de fora e acha muito fácil. Fala assim, mas como isso aqui não funciona? Porque, senhora, isso aqui não funciona porque um consultório não funciona o atendimento no horário marcado como estava coordenado, porque tem uma emergência, porque a cirurgia não aconteceu, porque tem vários fatores que só, né? Porque Sim. o médico estava com... Existem vários fatores que só quem está nessa área conhece. Claro. Mas eu acho que quando a gente vê médico já mais envolvido na gestão, eu acho que vocês começam a se entender melhor. Então, Sim, acho que a linguagem, a gente passou pelas mesmas experiências, as mesmas dificuldades que o cara está passando, né? Sim. E também tem muita informação gratuita, como funciona aqui no nosso canal, por exemplo, a pessoa consegue saber de tudo. Inclusive, nós tivemos um entrevistado só falando sobre LGPD em relação à medicina, entendeu? Então, realmente, hoje, o que não falta para quem quer, o que não falta é oportunidade de conhecimento. Uhum. Então, Roberta, o que você poderia dizer ou dar de conselho para uma pessoa que ainda não iniciou nesse mundo do marketing e que gostaria de começar a seguir por esse caminho, às vezes não tem muita condição financeira ou não está disposto a investir muito dinheiro nisso ainda, o que você sugeriria? Eu tenho conversado bastante com médicos jovens, né, que estão em começo de carreira e que sempre vêm com esse questionamento do tenho pouco dinheiro para investir. E aí a minha primeira pergunta é o que é esse pouco dinheiro também, porque é uma escolha esse investimento, né? Eu acho que tem que entender que, primeiro, repensar, porque essa questão da palavra marketing, desse investimento, ficou tão na moda que eu ouço valores de investimento assustadores, de coisas que eu sinceramente acho que são bem mais simples, tá? Não estou aqui desmerecendo o trabalho nem valor de nenhum profissional, pelo contrário. Mas eu estou dizendo que a gente pode criar uma identidade visual, contratar um designer para fazer um trabalho num valor honesto para aquele designer, mas sem ser a marca da Coca-Cola, Claro. né? Que a gente sabe o quanto que vale. Então, a gente precisa ter esse parâmetro e entender que dá sim para começar esse trabalho. Então, eu falo para eles, tenham sim já a sua identidade visual, já identifiquem já uma logo, uma marca. Ah, Roberta, mas eu não vou ter uma clínica, eu vou ter um consultório. Mas já comecem a escolher, vocês querem já ter uma comunicação, quem vai ser o público de vocês, né? Comecem a pensar justamente o público, os serviços que vocês querem fazer, pensar justamente as oportunidades de mercado que vocês têm. O marketing não está só na publicidade, existe essa questão de aonde está a oportunidade. Então, eu me formo e eu tenho que trabalhar onde? Eu tenho que ficar na capital? Eu tenho que trabalhar numa clínica? Eu posso abrir sozinho? Eu tenho que comprar aparelho? São tantas dúvidas, né? E, mais uma vez, a gente hoje tem sim como já conversar sobre isso, tem informação, né, falando sobre isso. Então, eu acho que pensar nessa questão da estratégia, né? Que passo que você quer dar, não é o único passo que você vai dar, mas não fique desesperado, perdido, se jogando em tudo. Pensa bem assim, não, o que eu quero para mim? Né? Eu quero tentar um consultório, eu quero me aproximar de outras pessoas, eu quero voltar para a cidade onde eu nasci. Existe oportunidade, eu quero pesquisar, então eu acho que essa é a primeira dica. Agora, claro, dá para fazer rede social, dá para fazer site, isso tudo não é impossível e dá para fazer de uma maneira simples para começar. Eu acho que o médico jovem já deveria ter
esses primeiros passos, sabe? De identidade visual, marca, comunicação. Primeiro, tudo parte do autoconhecimento e do planejamento, né? Você precisa saber aonde você quer chegar. Ainda que seja um planejamento de 2 ou 3 anos e depois você reavalie. Sim. Como eu venho muito desse perfil de gestão, eu acho que a forma mais barata e inteligente de você começar a empreender é justamente no CNPJ do outro. Então, ainda que você não tenha o seu próprio consultório, que você trabalhe para uma outra pessoa, ou que você alugue um espaço num determinado consultório, num espaço alugado e tal, esteja muito começando, ou mesmo esteja trabalhando no hospital como funcionário, é ali a hora de você iniciar o seu laboratório. Sim. Mas eu não gosto de fazer vídeo. Experimenta, começa, testa, vai vendo qual é a dinâmica, como você se enquadra melhor, qual é o seu jeitão, né? A sua forma de lidar, e usa aquilo como uma experiência. Eu gosto muito de pensar que os nossos salários iniciais, quando a gente está começando, não são exatamente um salário, aquilo ali é ajuda de custo. Sim. É ajuda de custo enquanto você se aprimora, enquanto você se aperfeiçoa. Sim. Eu acho que o caminho eu é acho que esse. tem uma coisa interessante, você estava falando essa questão de estar próximo de outras pessoas, e justamente por ter pai médico, eu vejo pouco hoje, posso estar enganada, acho que você pode me ajudar nessa sensibilidade. Eu vejo pouco hoje os médicos jovens aproveitando oportunidades para conversar com os médicos mais velhos. Essa questão de bater na porta do médico mais velho, ou estar num congresso, fazer networking como antigamente, eu não sei, talvez você possa me ajudar nessa sensibilidade, mas eu acho que tinha mais antigamente do que eu vejo hoje. Eu interpreto isso da forma assim, os jovens hoje, como houve no último século, umas mudanças de paradigmas muito grandes, né? Então, assim, a humanidade no último século evoluiu mais do que nos últimos, sei lá quantos séculos. Eu acho que muitos jovens reconhecem os mais velhos, às vezes, como um cara obsoleto, como um cara que não sabe das coisas, digamos assim, que tá ultrapassado. Isso não é bem verdade, ainda que a gente esteja ultrapassado em vários aspectos, isso pode acontecer com uma outra pessoa, mas é uma experiência inestimável. Então, assim, né, seu pai hoje está com que idade? Desculpe perguntar, mais ou menos. Acredito que 75. 75. Cara, teu pai me ensinou imensamente. E me ensina até hoje. Encontrei seu pai no centro cirúrgico recentemente e, cara, a forma de lidar, a forma de agir, de falar, a gente sempre tem algo para aprender com o outro, basta que você tenha um olhar de intencional, de querer aprender, de ser uma pessoa com um copo vazio, com interesse de absorver o máximo possível do conhecimento do outro. Eu acho que essa é uma boa dica que a gente pode dar para os mais jovens, né? Legal, maravilha. Roberta, muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal e deixa o like, porque eu tenho certeza que de alguma forma isso agregou para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.